Olá, queridos, que a graça e a paz continuem abundante na nossa vida. Agora nós estamos na parte 2 da nossa aula 15 do Vida Vitoriosa na Graça, Graça para Frutificar. Agora nós vamos entender um pouquinho como são as fases do crescimento cristão. Nós vamos estar falando agora sobre as fases do crescimento cristão. Vamos usar o versículo de Isaías 37:30 e vamos fazer uma alegoria com esse versículo para o crescimento cristão. O versículo diz assim: isso te será por sinal, esse ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. Mas no terceiro ano, porém, semeai e colhei, plantai vinhas e comei os seus frutos. Então esse versículo ele estava num contexto de guerra, ali do cuidado de Deus, do povo, do seu povo, e a gente vai trazer aqui num cuidado de Deus para o crescimento do seu povo, esse versículo. Então nós vamos ver aqui que a primeira fase do crescimento cristão é a fase do recém-nascido. É o início da nossa caminhada cristã. Nessa fase nos alimentamos espiritualmente com o que nasce espontaneamente. Essa fase é concentrada em nós mesmos, não nos esforçamos para buscar alimentação específica. Então é o nosso nascimento na fé, a gente não tem muito ainda estrutura ou conhecimento para a gente escolher o nosso alimento. Alguém está nos alimentando, como o nascimento de um bebê mesmo. Ali alguns anos, os primeiros anos de vida, o que ele precisa de uma alimentação dos seus pais, da sua mãe, e depois que ele vai começar a se alimentar sozinho, mas são alguns anos ali do bebê que ele depende unicamente da mãe. E nessa fase do crescimento cristão, o que? A gente depende de alguém estar cuidando espiritualmente da gente, estar nos nutrindo espiritualmente. Aí vamos para a segunda fase, que se fosse comparado com o crescimento humano, seria a fase da adolescência. Fase onde acontecem avanços espirituais. Nessa fase nos alimentamos o que daí proceder, ficamos mais seletivos ao que ouvimos e não dependemos apenas da alimentação de outros. Ainda estamos focalizados nas nossas necessidades. Mas você já viu o adolescente quando ele começa a querer ser independente? Então em algumas áreas ele já consegue independência, ele consegue fazer alguns alimentos, mas em outras ele depende ainda dos seus pais. Então é a mesma coisa espiritualmente, você já começa a ter entendimento bíblico, começa a escolher as pregações que você vai escutar de outras pessoas, os materiais, as áreas específicas que você vai ter afinidade para estudar. Então não depende apenas de um discipulador ou do pastor da sua igreja. Então você começa a dar os seus primeiros passos para você estar crescendo espiritualmente e buscando esse alimento. Se fosse na agricultura, seria um repassar, igual quando Ruth foi nos campos lá de Moabe colher, ela ia pegando as espigas que sobram. Então a pessoa já tem que se esforçar um pouco para se alimentar. Não vem tudo como na primeira fase, tudo pronto, como os bebês se alimentam de mamadeiras, por exemplo. Essa fase você já tem que se esforçar um pouco para se alimentar. E daí vamos para a terceira fase, que é adulto, que é a nossa maturidade cristã. Essa fase marca mudanças drásticas no nosso estilo de dependência. Nessa fase nós vamos semear e colher, plantar vinhas e comer seu fruto. Nossa alimentação não está baseada exclusivamente no trabalho de outros e não ficamos mais passivamente sentados esperando que outros tomem conta de nós. Guardamos semente, então a gente foi alimentado nas duas primeiras fases e nós guardamos sementes dessas fases e agora nós devemos começar a semear na vida de outras pessoas para levantar uma colheita. E quando que você planta uma vinha, essa vinha não alimenta só você, alimenta quase uma comunidade inteira. Então, quando nós guardamos as sementes, nós começamos o quê? A semear na vida dos outros para
alimentar as outras pessoas. E o que acontece quando nós não identificamos que nós estamos nessa terceira fase? Quando nós falhamos em identificar que nós estamos nessa fase, nós começamos a ficar críticos, insatisfeitos com a igreja, com as pessoas e ministérios. Já viu a pessoa que vai para a igreja só para reclamar, diz que o líder já não alimenta mais, que a palavra que o pastor traz já não alimenta mais, que aquela igreja já não cuida mais dele como no começo. Mas por quê? Porque agora ele já foi alimentado, já foi cuidado, é hora de ele investir e cuidar na vida de outras pessoas. E se a pessoa não identifica que está nessa fase, muitas vezes ele até troca de igreja, achando que a igreja não satisfaz mais ou se frustra com o cristianismo. Nessa fase nós começamos a olhar as necessidades dos outros, o foco começa a ser o que? As necessidades dos outros, e essa fase determina o início da nossa maturidade cristã. Então são as 3 fases do crescimento cristão. Não é errado você estar na primeira ou segunda fase, é um crescimento, todos nós passamos por essas fases. O errado é você ficar muitos anos como criança na fé. Em 1 Coríntios 3, 1 e 2, Paulo vai advertir a igreja de Corinto dizendo: na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive que falar com vocês como se fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso e ainda não estão prontos. Então, cada fase do nosso crescimento cristão leva um tempo, e nós temos que entender esse tempo e temos que buscar o nosso crescimento e a nossa maturidade espiritual. Para o quê? Para dar fruto, para frutificar, porque se a gente ficar só na primeira fase, no bebê na fé, dependendo de outras pessoas, nós não frutificamos. E quais são os recursos que nos auxiliam nesse crescimento? É a palavra de Deus, é a oração e o poder do Espírito Santo. São os 3 recursos que Deus deixou para nos ajudar a crescermos espiritualmente, para amadurecermos espiritualmente e para frutificarmos. Aqui nós encerramos a nossa segunda parte da aula Vida Vitoriosa na Graça, Graça para Frutificar. E na terceira parte nós vamos estudar frutificando na sua vida.